Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo de mais uma vitória. E já de início eu já vou te dar três motivos muito bons para você já dar o like já de início. Primeiro, vitória em Libertadores. Segundo, baliza zero está de volta. Que emoção, meu Deus, que saudade que eu estava de uma baliza zero. Enfim, baliza zero de volta. E terceiro motivo, são 11h30 e eu tô gravando análise pra vocês, pra postar no canal ainda hoje. Então, deixa o likezinho aí que eu mereço, certo? Independente do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Deixa o likezinho que me ajuda muito a Análise Verdão a crescer. E vamos falar sobre Barcelona e Palmeiras. Vitória muito importante do Verdão. Então, você que está assistindo aí, você já sabe como é que funciona. Ouve a análise inteira, ouve o que eu tenho pra falar aqui. Tem bastante coisa interessante pra gente conversar e depois você comenta aqui a sua opinião, a sua análise, o que você achou da partida, o que você tem a dizer, certo, meus amigos? Então vamos lá, é um jogo que começou com 10 minutos iniciais ali, 5, 10 minutos de pressão do Barcelona tentando tomar a iniciativa, fazer aquela pressão inicial, jogando em casa e tal, mas só, porque de resto foi um domínio completo do Palmeiras. O Abel, ele repete o time do derby e ofensivamente mais ou menos a mesma ideia, então uma saída de 3 com o Mike junto com os zagueiros, fazendo aquela função que é do Marcos Rocha originalmente, a dupla de volantes à frente, mais uma vez os volantes alinhados, o que melhorou muito o time, o Piquerez aberto pela esquerda, você tinha o Arthur bem aberto pela direita, o Dudu e o Veiga meio que como meio atacantes, o Dudu se aproximando mais do atacante, o Veiga voltando mais para ajudar a construir, enfim, o Dudu trocando muito com o Piquerez e o Rony lá na frente, e o Barcelona, que era um time que é um time, né, que cede muito espaço. Nossa, eu fiquei assustado com a quantidade de espaço que o Barcelona cedeu, porque eles marcavam num 4-4-2, que até incomodava quando eles subiam para pressionar a saída de bola do Palmeiras um pouco e tal, mas era uma pressão que incomodava, mas não era tão organizada assim, tão sincronizada, porque não era difícil do Palmeiras superar essa pressão, e a partir do momento que superava essa pressão, tinha campo aberto, tinha muito espaço para poder construir. Os dois da frente ali, né, nesse 4-4-2, os dois da frente, que era o centroavante e o camisa 10 ali, quando o Palmeiras superava essa pressão inicial, eles nem voltavam mais, às vezes o jogador da linha de 4 também ficava perdido ali na marcação, e era um time que não pressionava direito a bola, então os jogadores do Palmeiras estavam confortáveis para tocar, para inverter. Quando o Palmeiras invertia, era um time que demorava para ir de um lado do campo para o outro, as coberturas também não estavam sincronizadas, então, assim, era um time que tava tranquilo pro Palmeiras achar espaço. E o que tava impedindo o Palmeiras de marcar o gol no primeiro tempo, né, marcar o gol só no finalzinho, era a tomada de decisão. Então, quando o Palmeiras encontrava o passe pelo lado, o Dudu e o Arthur não estavam tomando a melhor decisão ali, vindo do lado pra dentro, mas principalmente o passe pra achar o Rafael Veiga, porque o Veiga teve muito espaço nesse meio campo ali, nas costas dos volantes do Barcelona, né? E muitas vezes, no primeiro tempo, o Zé Rafael e o Gabriel Menino, que eram esses jogadores da iniciação da jogada, tiveram a oportunidade de tentar achar o Veiga e não achavam, buscavam um outro passe, com o Veiga sozinho ali. E o Veiga é o cérebro do time, né? Enfim, que partidaça do Veiga, pelo amor de Deus. Mas eu acho que essa tomada de decisão, essa decisão errada de por onde jogar, de quem acionar, estava impedindo um pouco o Palmeiras. Tanto que as melhores chances no primeiro tempo, mesmo antes do pênalti, foram acionando o Veiga nesse espaço entre as linhas do Barcelona. Ele manda uma bola pro Rony, outra pro Piquerez, tudo de primeira, enfim. E é exatamente assim que sai o pênalti. Uma enfiada do Veiga, sozinho por ali, pro Rony. Enfim, eu já elogiei o Veiga, eu preciso elogiar o Rony aqui também, porque pra quem reclama do Rony, o pique que ele dá pra dar opção pro Veiga atacando a profundidade, e o pique que ele dá pra chegar na bola antes do goleiro e sofrer o pênalti, é um negócio absurdo, cara. O Rony, gente, há 3 semanas o Rony operou o braço, pelo amor de Deus, cara. Ele tá aí jogando muito, correr, é um absurdo, cara. Não adianta também a gente ter um cracaço, como é o Veiga, que encontra esse passe, se não tiver alguém pra alcançar esse passe, pra chegar nesse passe, pra cavar o pênalti, pra buscar a finalização. E o Rony é esse cara, o Rony é importantíssimo e foi uma dupla que funcionou muito bem, e é uma dupla absurda, enfim, espetacular. Aí a gente vai pro segundo tempo, e o Palmeiras faz o 2-0 muito rápido, né? Com o Gomes, que é outro, né? Preciso nem falar do Gomes, que absurdo jogador. Mas enfim, o Palmeiras faz o gol muito rápido e dá uma... Não sei se foi uma relaxada, se foi uma cansada, se foi uma
poupada, meio inconsciente, não sei o que rolou ali. E aí, enfim, o Palmeiras erra algumas saídas, né, às vezes por preciosismo, às vezes errando alguns passes e tudo mais. Naturalmente fica menos com a bola, porque era óbvio que o Barcelona ia ficar mais com a bola a partir dali, porque estão jogando em casa, estão perdendo de 2-0, o time deles tinha que ter iniciativa de alguma coisa também, né? E aí o Palmeiras passa a ter menos a bola, e não é aquele time de volume, né, de ficar super confortável como foi no primeiro tempo. Porém, eu tenho uma opinião sobre isso, tá? As chances que o Barcelona cria, assim, não foram muitas, tá? Teve uma bola na trave num chute de fora da área, que aí não foi uma grande chance criada, né? Foi um chute perigoso, mas não foi uma... Pô, o cara chegou na cara do gol, foi um drible que o menino toma ali no meio, né? Ele dá o bote errado, né? Erra o tempo ali da pressão. Teve um lance de uma bola nas costas do Piquerez também, que o Everton faz a defesa. Teve uma saída errada do Palmeiras, que gera uma chance pro Barcelona, enfim... O Barcelona teve as suas chances, mas não foi aquela pressão absurda que o Palmeiras ficou acuado e o Palmeiras não tinha o que fazer, assim. Então, eu quero pontuar aqui que, pra mim, nesse ponto, passados alguns jogos, eu acho que dá pra cravar como um fato a evolução defensiva do Palmeiras, tá? Pelo menos na minha visão. O Barcelona criou as suas chances sim, eu acho que muito pelo contexto do jogo, por essa relaxada que eu falei que o Palmeiras deu, essa cansada, enfim, não sei. Tanto que até quando o Abel faz as trocas, o Barcelona perde um pouco esse ímpeto, não cria mais tantas chances, porque o Palmeiras ganha um gás novo no jogo ali, quando entra Richard Rios, quando entra Breno Lopes, enfim, vai entrando todo mundo lá. E eu não tô nem falando que, tipo, não, tudo bem o Palmeiras ceder essa chance pelo contexto. Não, não é tudo bem. Mas eu acho que eu preciso deixar claro que teve uma evolução defensiva sim. Eu acho que é uma situação que as chances do adversário são diferentes do que era antes, que a gente via muitos problemas coletivos gerando essas chances, que a gente viu o adversário criar muitas chances da mesma maneira, aproveitando dos mesmos erros do Palmeiras, fazendo o Everton trabalhar muito, né? O Everton trabalhou, mas enfim, eu acho que vocês conseguem entender que não é a mesma coisa do que estava rolando mais pro início do ano, né? Enfim, não, algumas semanas, digamos assim. E até por isso, finalmente conseguimos a baliza zero, né? Que saudade que eu tava, meu Deus do céu. Como eu disse na análise pós-derby, pra mim a baliza zero já era pra ter acontecido contra o Corinthians. Eu acho que o Palmeiras ia conseguir manter a baliza zero se não fosse aquele azar ali do Piquerez. Sei lá se dá pra chamar de azar, enfim, o gol mais bizarro que eu já vi na minha vida. Mas dessa vez não teve gol bizarro e o Palmeiras saiu com a baliza zero. Certo, meus amigos? Que beleza, né? Muito bem, então, o negócio é o seguinte, antes de eu ir para os destaques individuais, que eu quero fazer alguns destaques positivos e eu quero também falar sobre Gabriel Menino e Arthur com vocês, que eu acho que eles merecem um destaquezinho diferente, digamos assim, tem um detalhe que eu quero pontuar aqui na análise que eu acho importante e que eu tava pensando hoje, eu pensei, cara, eu preciso falar isso na análise independente de como seja a atuação do Palmeiras, se seja um desempenho bom ou ruim, se seja uma vitória, um empate ou uma derrota. Hoje, o Palmeiras perdeu, infelizmente, o Dr. Gustavo Malhoca, né, que é o cara que dá nome ao núcleo de saúde e performance do Palmeiras. A Análise Verdão já se manifestou nas redes prestando sentimentos, mas eu aproveito aqui para reiterar nossos sentimentos aos familiares, aos amigos e a toda a família Palmeiras por essa perda. E eu acho que ficou muito claro nos vídeos que a TV Palmeiras postou recentemente, nas homenagens, nos textos que a gente viu ao longo dessa tarde em homenagem ao Dr. Gustavo Malhoca e prestando sentimentos e tudo mais, que ele era um membro da família internamente. Ele não era, né, ele não era só simplesmente um funcionário, ele era um amigo de todo mundo, ele era um cara muito querido ali. E às vezes a gente esquece que jogador é ser humano, né, rapaziada? Às vezes, sei lá, às vezes a gente esquece, né? Parece que são os robozinhos ali jogando, mas cada um daqueles jogadores ali é um ser humano. E imagine você, como seria pra você desempenhar o seu trabalho algumas horas depois de receber a notícia de que um amigo seu faleceu. Pra mim não seria fácil, ainda mais num trabalho que tem uma pressão alta, né? Jogar futebol é um trabalho de uma pressão alta, um jogo importante, Libertadores, fora de casa e tudo mais. Então imagino que não deva ter sido fácil. Então eu gostaria de pontuar isso, porque mesmo assim o Palmeiras venceu, mesmo assim o Palmeiras jogou bem, desempenhou bem ali no primeiro tempo, o Veiga conseguiu fazer uma homenagem ali no gol marcado de pênalti, enfim, eu acho que valia a pena pontuar isso, porque às vezes a gente esquece que o jogador é ser humano, que isso pode afetar o jogador. Não tô nem falando que afetou, que não afetou, não é isso. Só queria pontuar, pra gente ter isso em mente, pra gente lembrar e pra eu aproveitar pra, mais uma vez, manifestar meus sentimentos aqui. Certo, meus amigos?
Vamos então para os destaques individuais. Antes, só para falar aí dos positivos, claro, Veiga já falei, Rony já falei, Gustavo Gomes já falei, pô, o Gomes 31 gols pelo Palmeiras, pelo amor de Deus, cara, 31 gols, meu Deus do céu. Um destaque também, torcer para que a lesão do Murilo não seja nada grave, né, tô gravando logo depois aqui do jogo, não tenho como saber, mas torcer muito para que não seja nada grave, porque ele é um jogador muito importante, certo, meus amigos? E eu quero falar sobre Gabriel Menino e Arthur. Antes disso, só para você ficar esperto aí, eu dei essa dica no último vídeo, mas vou dar aqui também. Primeiro link da descrição aqui, tem uma promoção especial da Betfair, que é patrocinadora do Palmeiras, para você que é palmeirense, tá? Você aposta R$20 no Palmeiras e ganha até R$100 de bônus lá na Betfair, patrocinadora do Palmeiras, que apoia a Análise Verdão. Primeiro link aqui da descrição, você clica depois e dá uma olhadinha para você entrar nessa também. Fechou? Muito bem. O Gabriel Menino, rapaziada. O Gabriel Menino, ele é um cara que ele é importante na circulação de bola, na iniciação das jogadas. Essa mudança na função dele, no posicionamento dele para jogar alinhado ao Zé Rafael, eu acho que melhorou muito o coletivo, mas eu acho que o maior gabarito do Gabriel Menino é o que o Abel falou numa coletiva recente, não lembro depois de qual jogo que foi, mas que ele se empolga, ele não pode ter moral porque ele às vezes toma algumas decisões inconsequentes. Então você vê um menino que ajuda na circulação e tudo mais, mas que tenta um drible numa saída de bola que não tem que tentar, cara. Ele perdeu umas 2 ou 3 bolas ali na saída de bola, enfim. Eu acho que isso é uma coisa que o Palmeiras precisa tomar muito cuidado para controlar, porque se conseguir controlar isso, essa inconsequência, digamos assim, dele não se empolgar, dele manter o pezinho no chão durante todos os 90 minutos, a gente vai ter um ótimo jogador. Mas não dá pra viver nessa corda bamba de, pô, um chutaço, golaço e uma entregada, sabe? Não tem como. É só um ponto que eu gostaria de falar. E o Arthur também, muita gente criticou o Arthur aí nesse jogo e tudo mais, acho que realmente não foi uma boa partida dele, não lembro dele ter acertado alguma decisão ofensivamente falando, acho que teve uma ou outra só, mas ele realmente não foi bem. Eu entendo o Abel não ter tirado ele naquela primeira troca, eu vi muita gente criticando, mas pra mim ficou muito claro que o Arthur, por mais que ele não tenha tomado boas decisões com bola, ele é um cara que ajuda defensivamente, mais do que o Dudu, acho que foi nisso que o Abel pensou naquele momento, ele colocou o Breno Lopes, que era um jogador que, um ponta que voltava mais, que ajudava mais defensivamente pra conter esses avanços do Barcelona. Mas realmente não foi uma grande partida do Arthur, e eu falei isso no último vídeo, que foi uma análise desse quarteto de ataque, de que o Arthur é o jogador que precisa melhorar mais essa tomada de decisão, né, desse quarteto de Veiga, Dudu, Arthur e Rony. Acho que essa vai ser a tendência, acho que o Abel vai seguir dando oportunidades pra ele, e a gente segue dando o apoio, né, enfim, né, não vamos ficar batendo nele não, só pontuar que realmente não foi uma boa partida, e eu torço pra que ele evolua essa tomada de decisão, se entrose melhor com os companheiros, isso faz toda a diferença para ele entender onde o Rony gosta de receber a bola, né, como ele se movimenta, a mesma coisa com os outros jogadores de ataque, de meio campo, enfim. A gente fica de olho aí para ver nos próximos jogos aí como que vai rolar essa evolução, se vai rolar. Fechou, meus amigos? É isso. Bom, falei muito, já tá tarde, preciso dormir. Mas eu te convido, claro, a comentar aqui embaixo também a sua opinião, o que você achou do jogo, o que você tem a me contar aí. E é isso, certo? Reitero também para você deixar o seu likezinho se você ainda não deixou. E para você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, certo, rapaziada? Nos próximos dias aí deve ter mais uma análise tática no canal, certo? Fim de semana, claro, tem jogo, tem análise pós-jogo aqui também. Fique ligado, bastante coisa bacana saindo aqui no canal. Fechou, meus amigos? Vejo todos numa próxima, então. Tchau, tchau.